primeiro lugar, então, nós vamos discutir agora os temas relacionados à arbitrabilidade objetiva. Vale dizer quais são, afinal de contas, os temas, quais que são as matérias que podem ser discutidas no âmbito de uma arbitragem em direito societário. Marcelo. Bom, tratar primeiramente da arbitragem a arbitrabilidade sob o aspecto objetivo é, de alguma forma, responder o que é que isso pode ser submetido aos árbitros diante de uma controvérsia societária, sobretudo quando já haja a previsão da cláusula compromissória societária no instrumento societário, seja ele o estatuto, o contrato social, um acordo de acionistas ou cotistas, ou ainda dizer, sob o aspecto da arbitrabilidade objetiva, quais os limites dessa atuação do árbitro. O tema da arbitrabilidade objetiva não é uma questão específica da arbitragem no direito societário. Nós sabemos que o artigo 1º da lei de arbitragem delimita que a arbitrabilidade objetiva está vinculada ao conceito de direito patrimonial e direito patrimonial disponível. E, portanto, talvez essa primeira aproximação do tema já traga bastante informação para o âmbito da arbitragem societária. Por outro lado, nós podemos afirmar com alguma tranquilidade que a arbitragem no direito societário ela tem um enorme campo, até porque no âmbito do direito societário eu tenho uma possibilidade, uma gama e, sobretudo, uma liberdade de contratar muito grande. Portanto, a primeira questão é dizer, haveria algum campo que o direito patrimonial disponível não estivesse contemplado quando tratarmos de direito societário especificamente? Me parece que esse campo, não obstante seja restrito, ele existe. Nós sabemos como limitador da arbitragem da arbitrabilidade objetiva, melhor dizendo, nós temos a questão de uma ordem pública e, portanto, poderíamos perguntar, haveria uma ordem pública societária a limitar a atuação do árbitro ou até mesmo a disposição das partes em submeter o futuro litígio à arbitragem? Me parece que sim. Essa ordem pública societária, ela está muito mais ligado às consequências daquele pacto societário em relação à ordem jurídica nacional ou em relação a terceiros. E, portanto, toda vez que a decisão do árbitro for influir e, sobretudo, criar uma situação jurídica fora do âmbito societário, especificamente, que possa ferir o ordenamento jurídico brasileiro, nós teríamos ali uma limitação de ordem pública societária. Deixa eu fazer uma pergunta, interromper o Marcelo rapidamente. Essa questão de ordem pública é um assunto bem controvertido na doutrina estrangeira, especialmente a lei francesa, a belga e diversas outras incluem a ordem pública como um requisito ao lado da disponibilidade e da patrimonialidade. Só que uma dúvida que me surge e que eu vejo bastante debatida é se esta ordem pública societária ou a ordem pública nacional em geral, se ela teria o caráter de tornar inarbitrável, afetar a arbitrabilidade ou simplesmente geraria uma nulidade, uma causa para anulação do laudo por uma violação a uma lei de ordem pública. Não sei o que Marcelo Adamek acha desse tema. E existe posição para os dois lados realmente, entendendo que não, tu nem poderia iniciar uma arbitragem se for tratar desse assunto, e outros dizem sim, eu posso iniciar a arbitragem, mas se for violada essa ordem pública, aí sim que eu poderia anular esse laudo, mas não é um problema aí de arbitrabilidade prévio. Esse é um tema bastante complexo, controvertido. Nem sei se eu conseguiria, nesses poucos minutos, condensar todas as ideias a respeito. Mas o que me parece que na interpretação do artigo 1º existe uma certa confusão entre uma relação jurídica que envolve direito disponível e a aplicação de normas de ordem pública. Ou imperativas, ou até, imperativas. Eu diria, que é o caso, né? Exato, existem diversos litígios que são eminentemente privados, que envolvem direitos patrimoniais disponíveis, mas nem por isso, no julgamento dessas causas, o julgador deixa de considerar normas de ordem pública, desde cláusulas gerais, que ninguém duvida que são de ordem pública, não há como afastar a incidência
princípio de boa-fé objetiva, ou coisa que o valha. Direito essencial do acionista, isso, enfim. E que isso é perfeitamente possível de ser aplicado no âmbito de uma arbitragem. E outra coisa é a própria relação jurídica, essa sim podendo ser disponível, como são eminentemente aquelas que dizem respeito ao Estado. Agora numa posição, porque eu fico pensando assim, digamos que vamos discutir, enfim, direito de recesso ou qualquer outro tema que seja considerado essencial, será que isso não poderia ser arbitrável por fazer parte da ordem jurídica societária? Eu gostaria de trazer um exemplo que talvez bem didático para esse nosso momento, mas de alguma forma um pouco fora de contexto, porque hoje nós já temos a Eireli. Mas naquele momento passado, em que nós não tínhamos a possibilidade de ter uma sociedade unipessoal, e nós tivéssemos como decisão num procedimento arbitral a determinação de um árbitro de que haveria ali sim uma sociedade unipessoal ad eterno, ou seja, sem a necessidade de recomposição do quadro societário, quando a ordem jurídica brasileira não previa esse instituto até então, me parece que ali sim eu teria uma norma de ordem pública que limitaria, portanto, a atuação do árbitro e, portanto, respondendo a sua pergunta, Raquel, exatamente a ordem pública societária ela seria uma questão de controle dessa sentença arbitral no âmbito do direito societário, então e não propriamente uma questão que barraria, mas não propriamente uma questão de admissibilidade objetiva, de admissibilidade do conflito. Mas sem dúvida nós estaríamos ali diante de uma matéria que o árbitro avançou onde não poderia avançar. Talvez um controle de arbitrabilidade a posteriori no momento da sentença. Perfeito. Né? Daí sim, dá uma questão de nulidade. Acho que nós estamos alinhados com isso. E um outro ponto que eu acho muito importante, aí sim própria do direito societário no que diz respeito à arbitrabilidade objetiva, é exatamente a amplitude dessa arbitrabilidade objetiva quando nós temos a previsão, seja no Estatuto, seja no contrato social ou em outro instrumento societário, prevendo a cláusula compromissória no conflito entre companhia e acionistas, ou entre acionistas, administradores e companhia. Por que isso? Porque nós temos, diferentemente de outras searas do direito, uma visão de que essa cláusula compromissória ela não incide exclusivamente naquelas normas contidas no contrato social, no estatuto. Na verdade, essa cláusula compromissória, ela incide sobre o pacto societário, né? O que os franceses falam de princípio da incidência sobre o pacto societário, a abranger, inclusive, litígios oriundos de normas que, às vezes, não estão contidas no estatuto ou no contrato social, mas que digam respeito, que façam ligação, que estejam a propósito da relação jurídica societária e, portanto, uma interpretação de cláusula compromissória não de forma extensiva, mas de forma adequada do contexto e do contrato e da relação jurídica que estamos tratando, que é a relação documento que ela está inserida, da relação jurídica. O contrato social e o estatuto tem natureza de direito objetivo, então ele é um contrato sem dúvida, nós tem toda plurilateral, nem vamos entrar nesse debate, mas acho que justamente pela própria natureza do instrumento, ele é um contrato onde há um acordo de vontade, mas ele é um contrato particular regrado por todo um sistema e um ordenamento normativo bastante importante. E, portanto, me parece, e talvez, Raquel, você pudesse também fazer um comentário sobre isso, que nós não temos, no âmbito do direito societário, aliás, pelo contrário, né, uma visão de interpretação estrita ou até, eu diria, restrita da cláusula compromissória. Né? Eu creio que isso é um princípio que todo arbitralista, todas as pessoas que estudam arbitragem, não digo pela extensão da cláusula, mas justamente uma interpretação favorável à arbitragem, ou principalmente à doutrina francesa. Mas o que me chama a atenção é os julgados, os diversos, centenas de julgados que nós já temos no Brasil, que analisam a arbitragem em direito societário, estão indo contra esse movimento no direito societário, justamente pela característica de direito societário tem, por ter essa natureza de direito objetivo, por regular uma série de relações. Nós temos visto em vários acórdãos a decisão que, se temos uma cláusula compromissória que determina, aplica-se essa cláusula, as partes elegem arbitragem para resolver todos os litígios decorrentes desse contrato, ponto.
litígios sobre dissolução, sobre, eventualmente, dividendos, sobre direitos minoritários, enfim, que estaria supostamente fora do âmbito da arbitrabilidade, da extensão objetiva daquela cláusula arbitral. Então, o que me parece, contrário a toda a tendência da doutrina arbitral. Então, qual seria a nossa orientação nesse momento? Olha, considerando, não vou dizer essa instabilidade, mas considerando essa tendência que se verificou no judiciário brasileiro, é de tentar incluir cláusulas compromissórias o mais completa possíveis, obviamente deixando alguma abertura para algum tema eventual, mas prevendo que essa cláusula vai se aplicar a esse estatuto, à interpretação de normas das sociedades anônimas, eventualmente aos administradores, em caso de dissolução, em caso de retirada, em caso de apuração de haveres. E ainda que isso possa parecer um pouco repetitivo e um pouco enfadonho, especialmente para as pessoas da área, isso pode preservar mais além um litígio bastante complicado sobre a extensão objetiva dessa cláusula. Acho que talvez tenha um ponto importante também de exemplo a ser tratado, que nós temos a previsão no Código Civil da exclusão do sócio por justa causa e a utilização na literalidade da lei de 2002, né, do Código Civil, que a exclusão far-se-á judicialmente. Eu acho que a opção pela arbitragem é uma opção jurisdicional, a natureza jurisdicional da arbitragem faz com que eu tenha que interpretar naqueles momentos em que a lei faz referência à exclusão judicial, a exclusão pelo método jurisdicional eleito naquela sociedade, equivale a dizer que se naquele caso eu tenho a previsão de arbitragem societária, a exclusão do sócio por justa causa deveria ser feita por arbitragem. Mas eu concordo com a Raquel que nesse momento atual de discussão e de algumas decisões judiciais de interpretação restritiva e não com essa visão da incidência da cláusula compromissória sobre o pacto societário, talvez seja uma boa recomendação de que as cláusulas compromissórias sejam completas e talvez tratem de alguns temas de forma bastante expressa, para que eu não tenha uma dúvida mais à frente na interpretação e, sobretudo, daquilo que as partes quiseram convencionar a arbitragem societária. A propósito dessa sua observação do artigo 1030, convém também lembrar que o próprio anteprojeto do Código Civil é muito anterior à lei da arbitragem e é mais do que compreensível que lá não se tenha feito alusão a esse tema, de tal modo que, sobretudo com essas leis anteriores, onde se diz judicial, tem que se entender jurisdicional, seja perante o juiz estatal ou mesmo em sede de arbitragem. E dando razão aí à preocupação da Raquel com relação à redação dessas cláusulas, que deve ser da maneira mais completa possível, sobretudo para evitar problemas futuros, eu também entendo que a cláusula compromissória estatutária, do ponto de vista da arbitrabilidade objetiva, ela sempre se refere à relação jurídica societária. E o acionista nada mais ou é acionista enquanto ele é titular, enquanto ele ocupa essa posição jurídica. Agora, se tratar de uma relação jurídica outra, ainda que envolvendo dois acionistas, mas que não tenha nenhuma relação com a relação jurídica societária, aí evidentemente isso daí estaria fora da abrangência, pelo menos da cláusula compromissória estatutária. Então, acionista não é um estado que a pessoa possa ocupar fora do âmbito de uma específica relação jurídica. Perfeito. E dentro dessa linha de ter uma cláusula compromissória completa, que é sempre uma preocupação com todos os arbitralistas, mas uma outra preocupação importante é a harmonização dessas cláusulas. Muitas vezes nós, pela complexidade da relação societária, nós vamos ter uma série de documentos, nós vamos ter o acordo de acionistas, nós podemos ter, enfim, acordo de votos, N outros instrumentos. Grupos de sociedades, holdings, incorporações, fusões, cisões, sempre fazem uma menção expressa à incorporação da arbitragem e mais, a replicação ou replicar esta cláusula de forma não idêntica, porque justamente tem particularidades uma cláusula arbitral de um acordo de acionistas e uma cláusula arbitral de estatuto, mas na indicação do tribunal arbitral, do número de árbitros, do idioma e mais que isso,
permitir que as partes tenham instrumentos como arbitragem multiparte, joinder e outros tipos de ferramentas, é importante pensar. Claro, nós estamos tratando de uma sociedade que tem 3 pessoas familiares, isso não é tão importante. Agora, nós vamos pensar numa sociedade que tem um volume grande de sócios ou um potencial de conflito, tem que as partes pensarem na cláusula e na Câmara que eles vão eleger, que possa acolher essa particularidade da arbitragem societária. Então, realmente é importante pensarmos isso na redação da cláusula e de todos os documentos que fazem parte de uma eventual transação societária. Eu acho, Raquel, que talvez dar uma tinta especial, principalmente nos acordos de acionista, vis-à-vis ao estatuto, ao ato societário. Uma contradição comum entre cláusulas... Ou não ter, né? Já muitos temos precedentes que temos uma cláusula arbitral no estatuto, no acordo de acionistas. Adoram arbitragem em acordo de acionistas. Mas no estatuto tem foro. E diz sobre uma questão de diluição e aumento de capital. E aí? E eu acho também questões operacionais, né? Escolha do mesmo centro de arbitragem, do mesmo número de árbitros, da forma de eleição de árbitros, para que a arbitragem societária, que tem todos os benefícios que o Marcelo, no início da nossa conversa aqui, citou, não seja depois um percalço, um obstáculo à rápida solução da controvérsia. Eu acho que felizmente, boa parte dos advogados tem acordado para isso. Acho que até pouco tempo atrás as cláusulas compromissórias vinham num contexto de boilerplate, no final de uma negociação em que as partes não davam a devida atenção. Exatamente. E eu tenho testemunhado isso, seja como árbitro, seja como advogado ou parecerista, de várias questões que envolvem, no fundo, cláusulas de boilerplate. E é nesse contexto que uma cláusula compromissória, mal redigida, vai surgir. E talvez num contexto de um contrato bilateral ou até multilateral de compra e venda, essa cláusula não teria problema. Ela não seria... A gente ganha um novo significado para cláusula vazia ou cláusula em branco na arbitragem. Não estou dizendo que, obviamente, essa é uma cláusula ineficaz ou patológica, mas ela ela tem esse risco de gerar toda essa controvérsia e que acaba gerando um resultado como se fosse patológico. É importante o mindset dos advogados que tem a sua cláusula, ou o escritório que tem sua cláusula padrão, pensar em termos uma para contratos e outra para instrumentos societários, porque elas têm particularidades sim. Nós estamos falando de uma cláusula, de uma relação continuada, de uma regra de convivência, né, e de solução de conflitos nessa convivência longa, que é a vida societária, e não propriamente de um evento episódico e, às vezes, de separação, como venda de uma participação, como compra e venda de um bem. Então, acho que o cuidado na arbitrabilidade objetiva, nesses 2 pontos que a Raquel bem trouxe, né? Ou seja, tratarmos um pouco da matéria nesse momento de interpretação restritiva e da harmonização, eu acho fundamental.